gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, enquanto eu assistia o jornal pela manhã, ouvi uma notícia que o gás de cozinha já está mais caro. E o gás, gente, é essencial, né? Todo mundo usa, a gente precisa cozinhar todos os dias, tem família que cozinha mais de uma vez por dia, pelo menos faz almoço, né, jantar, e isso acaba, né, tendo um gasto que é normal, mas, gente, tem algumas dicas, né, que eu uso aqui na minha casa, que realmente funcionam. São coisas bem simples, que vou passar para vocês, que ajudam a economizar um pouco o gás, tá? Antigamente, gente, bem assim, lá atrás, eu costumava, meu gás durava assim, em média, 30 dias, por aí, uns 40 dias e tal. Aí depois que eu comecei a fazer algumas medidas de economia, hoje em dia, meu gás às vezes dura 50 dias, né, 40, 50, até mais, dependendo, né, do que eu tô fazendo ao longo do mês. Então, gente, eu tô aqui perto do meu fogão, eu queria dar pra vocês, assim, dicas, assim, bem práticas mesmo, né, que você pode estar utilizando pra fazer um pouco de economia, tá? Gente, são 10 dicas que eu separei aqui, mas assim, eu não vou demorar no vídeo, vai ser um vídeo, assim, bem rápido, tá? Porque são coisas, assim, básicas do dia a dia, tá? Então, assim, a primeira dica, gente, tem que sempre estar verificando, pessoal, ó, se a sua boca aqui do fogão não está entupida. Porque se caso estiver entupida, já é um problema, né, pra você estar desperdiçando gás. Então, tenha sempre atento, procurar desentupir, né? Até porque se você desentope, a chama, né, ela acaba sendo uma chama maior, né? De qualquer forma, vai estar saindo gás, né, pela mangueira, mas se estiver entupido aqui, o gás continua saindo, só que você não está usando, porque está entupido, mas o gás está sendo gasto, da mesma forma, tá? Então, manter sempre a boca aqui, né, desentupida, sem estar nenhum tipo de entupimento, nem nada, tá funcionando normalmente, tá, pessoal? Outra coisa também, procura sempre quando você estiver cozinhando, caso onde fique seu fogão, tiver algum encanamento de vento, alguma passagem de vento, você também tem que evitar isso. Por quê? Porque o vento, né, vai dispersar a chama. O meu fogão, por exemplo, ele fica próximo da janela. Então essa janela aqui, ó, se eu perceber que tá ventando muito enquanto eu tô cozinhando, eu fecho. Tem a porta também aqui do lado também. Então até é perigoso você estar distraída e com o vento até apagar a chama. Então assim, procura também evitar esse tipo de situação também que faz com que o seu gás, né, desperdice sem você estar usando, tá? Outra coisa, panela de acordo com a boca do fogão. Normalmente os fogões têm aqueles de 5 bocas, se eu não me engano, a boca maior ela fica aqui no meio, né? Que o meu é de 6. Então eu tenho duas bocas maiores, que é essa aqui da frente, tem outra aqui no fundo. As outras são tamanhos normais, tá? Então você tem que adequar a sua panela ao tamanho da boca do fogão. Para poder o quê? O gás, a chama se dispersar melhor. Por exemplo, essa panela aqui, ó, é uma panela grande, né, gente? Eu não posso estar utilizando numa boca pequena como essa. Então, o ideal é usar nesse tipo de boca, porque ele é maior, né? E aí a chama vai se espalhar melhor no fundo da sua panela para poder cozinhar o alimento uniformemente, tá? Essas daí foram as primeiras, né, dicas. A segunda dica, pessoal, sempre cozinhe o alimento com a panela tampada. Porque se você deixa lá, por acaso você esquece e deixa, tá fazendo alguma coisa aqui, e deixa destampado, lógico, né, gente, o calor, né, que a panela vai precisar, se você colocar uma tampa, né, vai reter mais o calor, o alimento vai cozinhar mais rápido. Se você deixar aberto, vai demorar mais tempo para começar a ferver, cozinhar e, consequentemente, demorar mais tempo para cozinhar. Então, panela, gente, sempre fechada, pessoal. Ah, mas quando eu tô fazendo arroz, se eu fechar, vai cair para fora. Realmente vai cair para fora. Então, no caso do arroz, você deixa meio tampado assim a panela, mas sempre deixa com tampa, tá? Isso também ajuda. Gente, eu tô com uma colinha aqui porque eu não quero deixar nenhum detalhe, tá? Então por isso que eu deixei bem anotadinho para não esquecer de nada, tá? Então, a terceira dica, pessoal, é você na hora que você estiver fazendo qualquer tipo aqui de alimento, que a gente já sabe, né? Sabe, por exemplo, a quantidade de arroz que você vai fazer, você sabe a quantidade de água que você vai colocar. Mesma coisa o feijão, uma carne e tal. Então, assim, procura, gente, não colocar um monte de água, né? Ah, eu coloquei muita água, agora eu vou ter que ficar fervendo. Vou ter que deixar ferver, né, pra poder a água, né, secar ou evaporar. Então, isso também vai gastar bastante gás, né, pessoal? Se você tá fazendo um feijão, aí você enche de água o feijão, aí o feijão vai ficar bem ralinho. Você vê que o feijão tá ralo,
Aí você tem que colocar menos água e, se for o caso, você vai colocando água aos poucos. Então, isso serve para qualquer alimento. Se você encher de água, vai gastar mais para ficar no ponto que você gosta. Se tiver com pouca água e estiver duro, aí você coloca mais água aos pouquinhos, você vai economizando dessa forma também, tá? Outra coisa, essa dica é super importante, gente. Se for possível, sigam essa dica. Na hora que você estiver preparando aí o seu almoço, o seu jantar, procure, gente, colocar todas as panelas ao mesmo tempo no fogão. Porque isso que acontece por quê? Quando você liga, né, uma das chamas, uma das bocas do fogão, ou tanto faz você ligar uma, como você ligar as outras 3 ou 4, vai estar gastando gás do mesmo jeito. Então, se eu cozinhar primeiro o feijão, depois eu cozinho primeiro o arroz, se primeiro o feijão, depois eu cozinho o arroz, depois eu cozinho a mistura, você percebe que você vai ter que ficar ligando o fogo toda hora e a chama vai ter que ficar funcionando para cozinhar apenas um alimento. Então, tanto faz você cozinhar 1 ou 4, né, que você vai estar gastando gás do mesmo jeito. Então, gente, qual que é a vantagem? Você tem que colocar todas as bocas funcionando ao mesmo tempo. Então, você vai fazer um arroz, feijão, uma mistura, uma carne, aí já são 4 bocas, né? Se você tiver condições de fazer isso, claro. Coloca todas para cozinhar ao mesmo tempo, tá? Porque é o mesmo gás que está saindo lá pela mangueira vai alimentar todas as bocas ao mesmo tempo, entendeu? Porque você fazer um por vez vai gastar a mesma quantidade de gás. Então, assim, isso é bobagem. Então, você faz a mesma coisa em menos tempo, gastando a mesma quantidade de gás, sem gastar mais por isso, tá? Então procure sempre fazer isso, gente, tá? Já que você tem mais ou menos uma ideia que você vai fazer de almoço, de jantar, então já calcula. Vou colocar o feijão, né, na panela de pressão, depois eu coloco o arroz e assim por diante, mas procura sempre fazer todas as, né, os alimentos do dia ao mesmo tempo, tá? Isso aí gera uma grande economia, tá? Outra dica, panela de pressão, gente. Tem um vídeo aí no meu canal, tá? Vai aparecer pra vocês o card, onde eu explico, pessoal que tem medo de usar panela de pressão, onde eu dou dicas, gente, de como usar a panela de pressão sem medo. Panela de pressão é sinônimo de economia de gás, tá? Não deixe de usar a panela de pressão, tá? Então aqui, ó, minha panela de pressão. Você pode fazer feijão, você pode fazer carne, você pode fazer tanta coisa na panela de pressão. Pode fazer, inclusive, gente, doce, pode fazer pudim, várias coisas você pode fazer na panela de pressão. Não é só feijão, não, é várias coisas. E realmente o tempo de cozimento é bem pequeno em relação a uma panela normal, tá? Então, assim, a panela de pressão tem que ser utilizada no dia a dia, sempre, e sem medo, tá? Porque ela é excelente. Às vezes tem gente que eu vejo aí, tem vídeos aí que eu vejo de amigos, tem gente que tem até mais de uma panela de pressão, que às vezes tá fazendo uma carne, tá fazendo, assim, feijão. Isso é muito bom, você coloca todas as panelas ao mesmo tempo, né? Funciona rapidinho, não tem problema e cozinha rápido. Então, use e abuse da panela de pressão. Outra dica, procure sempre, gente, fazer almoço e janta. Isso quer dizer o quê? Você faz o almoço já contando que vai sobrar para janta. Mas tem gente que não gosta, né, de comer a mesma coisa no almoço e na janta. Não, tudo bem, se você não quer, né, repetir o mesmo cardápio que você fez no almoço, você não quer repetir para janta, também tudo bem. Mas sim, se você procurar pelo menos fazer já a mistura, deixar pronta, né? Enquanto você está fazendo uma mistura do almoço, por exemplo, se você já conseguir fazer a mistura da janta, né, usando isso que eu tinha falado antes, de ligar todas as panelas ao mesmo tempo, já vai adiantar bastante. Então, se não sobrar e se você não gosta de repetir a mesma comida, então você pode fazer pelo menos a mistura no almoço e depois à noite você vai fazer uma verdura ou fazer um arroz que é rapidinho, tá? Então, assim, se possível, faça uma vez só e só esquenta. Senão... Pessoal, vou falar pra vocês agora a 7ª dica, tá? Qual é? Sobre o feijão, né? Tem gente que gosta de fazer feijão todos os dias, né? Porque fica fresquinho e tudo mais. Aqui em casa, eu faço feijão assim, ou eu faço meio quilo, ou eu faço 1 quilo. Dependendo do feijão, eu deixo de molho. Se eu vejo que é um feijão novinho, que não precisa deixar de molho, eu nem deixo. Mas se eu vejo que é um feijão assim que vai demorar um pouco mais para cozinhar, eu deixo de molho. Então assim, se você procurar cozinhar 1 quilo de feijão, ou pelo menos meio quilo de feijão, você cozinha, coloca em vasilhas de plástico, né, Tupperware, né, que aí você calcula mais ou menos quanto que a sua família consome por dia. Coloca no congelador, gente, já é uma grande economia, porque você não precisa ficar fazendo feijão todos os dias, né? Também já fica congelado, quando você for servir,
Eu costumo fazer assim, eu guardo ele sem temperar, e aí quando eu vou fazer o almoço ou janta, eu tempero na hora. Então assim, não vai ficar com aquela cara, aquele gosto de feijão, né, que foi requentado, o feijão já tá cozido faz tempo, nada disso, viu, gente? O feijão fica assim, tipo um feijão fresquinho mesmo, feijão que foi feito no dia, tá? Então assim, compensa muito. Então cozinhe mais de um quilo ou meio quilo de feijão, conforme for a família aí, tá? Então isso também já adianta bastante, tá bom? A 8ª dica, gente, é a seguinte: vocês cozinharem mais de um alimento por vez. Por exemplo, quando você estiver fazendo aí o feijão, você pode colocar um legume. Se você vai fazer, por exemplo, beterraba, um exemplo, né? Beterraba que é mais dura, você pode colocar a beterraba para cozinhar junto com o feijão, que já vai adiantar também, né? E não vai ter problema de manchar, porque às vezes as pessoas ficam achando, ah, mas a beterraba ela solta, né, uma cor, vai ficar manchada e tal. Não vai ficar não, tá? Então você pode cozinhar tranquilamente, junto com o feijão, que não vai manchar e não vai deixar gosto. Também você pode fazer isso quando você estiver preparando o arroz, por exemplo, você pode colocar, caso você vai fazer uma salada de batata, uma salada de cenoura, você pode colocar a batata para cozinhar junto com o arroz também. Aí os dois cozinham ao mesmo tempo, vai ficar molinha, depois é só você tirar e fazer a salada também. Macarrão também, se você estiver fazendo macarrão, a mesma água que você está cozinhando o macarrão, você pode colocar também batata, pode colocar cenoura, pode colocar brócolis. Caso também você vá fazer assim, cozinhar algum legume a vapor, tem aquelas escorredeiras de macarrão, né, que são cheias de furinhos, você pode colocar em cima da panela que estiver cozinhando alguma coisa, e o próprio vapor ali na hora já vai cozinhar o legume, você não vai precisar colocar uma vasilha separada só para cozinhar o legume a vapor. Então, aproveita esse tipo de coisa também, pessoal. Panela tá no fogo, já começa a colocar outras coisas para cozinhar junto. Você também vai ganhar economia, tá? Fazendo dessa forma, tá bom? Agora, gente, eu vou falar sobre o forno, tá? Que forno, que é uma coisa que a gente usa bastante, né? Pra fazer bolo, fazer assados aí. E gasta pra caramba, gente. O forno, nossa senhora. Então, gente, eu também já dei várias receitas. Tem muitos colegas aí que estão dando bastante receita também. Você pode estar fazendo bolo de frigideira, pode estar fazendo um pãozinho assado na panela, pode fazer, eu tenho também no canal, pudim que eu fiz na panela de pressão. Então, todas essas coisas também, se você evitar de ficar usando o forno muito, também vai ser uma bela economia. Outra coisa que eu faço também que adianta bastante, ontem, por exemplo, eu fiz linguiça aqui em casa, linguiça com batata. Então, ao invés de pegar a linguiça e já colocar direto no forno, o que eu fiz? Eu dei primeiro uma cozinhada aqui, dei uma fervida nela na panela, depois eu também coloquei as batatas, dei uma pré-cozida e aí depois eu coloquei no forno, tá? Porque se você colocar direto no forno, por exemplo, alguma coisa que vai levar 2 horas para assar, se você fizer dessa forma, dar uma pré-cozida antes, você vai ganhar aí pelo menos 50% de tempo, gente, tá? Então assim, evita de usar o forno e quando você for usar o forno, procura colocar mais de uma coisa. Se você tiver um forno grande, colocar mais de uma coisa para assar ao mesmo tempo, né? Lógico, né? Conforme a sua receita também. Não adianta você querer também fazer coisas que são impossíveis. Mas aproveite o máximo quando você ligar o forno, colocar várias coisas ao mesmo tempo. E fazer essa dica também. Pré-cozinhe antes de assar. Outra coisa também. Não fique abrindo o forno toda hora. Porque toda vez que você abre o forno, depois fecha, né, a temperatura do forno, quando você abre, a temperatura baixa, né? Então, se você ficar abrindo toda hora, claro, e o que estiver assando ali vai demorar mais tempo para ficar pronto, tá? Então, atenta a isso também. Outra dica também que eu queria dar para vocês é o seguinte, já falei do forno, basicamente, gente, são essas dicas aqui, conforme que eu escrevi aqui, deixei na minha colinha. E a última dica, gente, que é a 10ª dica, que às vezes tem gente que não gosta, até porque às vezes tem pessoas que não tem, mas também é você utilizar o micro-ondas, né? Aí você vai falar assim, ah, mas aí eu vou economizar o gás e vou gastar a luz. Realmente vai. Então assim, você tem que usar com bom senso. Não é que você vai deixar de usar o gás para ficar usando o micro-ondas direto. Mas o micro-ondas, às vezes, gente, quebra bastante o galho, né? Por exemplo, se você vai passar a fazer um pudim, alguma coisa assim que você poderia estar fazendo, né, no forno convencional, ou mesmo fazendo na panela de pressão, você não quer fazer na panela de pressão, o micro-ondas também é uma boa. Eu não uso muito, aqui em casa eu uso mais para esquentar, mas assim, o micro-ondas também ajuda bastante, né, porque ele é rápido,
Então, se você vai ter um consumo de energia, vai ser um consumo pequeno, né? Então, compensa também você usar o micro-ondas para fazer algumas coisas. Forno elétrico também, que eu acho uma boa. Eu não tenho também, mas eu acho que ajuda bastante o forno elétrico. E outra coisa também que eu acho que é uma delícia, pena que eu não tenho aqui em casa, é o forno a lenha, fogão a lenha, né? Fogão a lenha. Antigamente eu até tinha um forninho aí que meu marido fez improvisado aí fora, e de vez em quando a gente fazia comida lá, mas depois que eu aluguei lá na frente, né, eu tive que me desfazer desse forno, mas também é uma boa. Além da comida ficar super gostosa, você economiza bastante também. Quem tiver aí a oportunidade de ter um fogão a lenha também, ajuda, né? E é isso daí, pessoal. Então são essas dicas aí que eu tenho. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, no meu caso resolve bastante. Eu tenho feito uma economia de gás já faz algum tempo, né? Meu gás tá durando, graças a Deus, aí uns 50 dias, 40 dias, dependendo do que eu faço. E eu acho que a gente tem mais do que economizar mesmo, porque a coisa tá cada vez mais difícil, tá? Então, gente, quem tiver aí mais alguma dica, né, de economia de gás, que consegue fazer em casa, que o gás tá durando, comenta aí pra gente, porque é importante, eu gosto de saber. Também se tiver alguma coisa diferente do que eu falei também, eu vou com certeza seguir também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que é um vídeo assim de economia doméstica. Pessoal, se inscreva no meu canal, me sigam no Instagram, comentem bastante.